Produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que Vamos lá, pessoal do Face, tudo certo? Começando o jornal em instantes, não é? Jonathan Alves já aqui, daqui a pouco o doutor Alceu chega para falarmos sobre política, tem polêmica no ar, né? Abriremos o jornal assim. Enfim, Jonathan, dá um ganho aqui no meu fone, por favor. Esse é esse. Isso. Mais um pouquinho? Pouquinho coisa. Aí, valeu. Obrigado. Vamos lá? Tem 1 minuto no ar. Rodrigo Treco já nos acompanhando pelo aplicativo LR1, mandando mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, 981061043. Compartilhe o link da nossa live com todo mundo que você conhece, porque o jornal hoje está muito bom. Todo dia tá, mas hoje tá espetacular, tá certo? Vamos lá. É incrível. Não é, Jonathan Alves, tudo certinho por aí, não? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Se melhorar. Terça-feira, Dia Mundial da Saúde Mental, violência contra a mulher, morte, marinha, bastante coisa. Vamos lá. 20 segundinhos, pessoal do Face. Bom programa para todos nós. 2103-5057. O Liberal Regional, uma empresa do SL. Bom dia, tudo bem? 8h10, você está na Jovem Pan Araçatuba, terça-feira, dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, também de Segurança e de Saúde nas Escolas, Dia Mundial contra a Pena de Morte, Dia dos Veteranos da Marinha e Dia de São Daniel Comboni. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa repleto de notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes aqui da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 da sua rádio, assim como faz todo mundo que está indo para o trabalho ou mesmo trabalhando em casa em tempos de home office em Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis, e também quem já está na estrada, rodovias Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg e as intermunicipais, para fazer visitas aos clientes e também prospecções. A todos, boa viagem, sucesso, muito sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Pelo aplicativo lr1.com.br já estão nos acompanhando Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que nos mandam mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, o 981061043, 981061043. Abraços a vocês dois, meus companheiros, muito obrigado pela audiência de sempre. E também você pode enviar mensagens, né, sabe, pelo aplicativo, aliás, pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. É isso, vamos aos destaques de hoje. Câmara de Araçatuba vai pagar, olha só que beleza, mais de R$6 mil a mais para os seus assessores. E hoje tem sessão na Câmara Municipal de Birigui com 6 projetos de lei na pauta. Terça-feira é dia da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. E Araçatuba recebe hoje a visita do secretário dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. Aliás, hoje é dia de eleição do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E olha, o entrevistado de hoje é o vereador de Araçatuba, doutor Alceu. Ele vem falar de projetos, relação com a imprensa e de bastidores da política local. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, que a gente vem repetindo desde o início do programa, 981061043, 981061043, sendo que você também pode enviar as mensagens pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. 8h13.
Olha, a frase do dia de hoje é de uma chefe de cozinha, confeiteira, aqui de Araçatuba, amiga minha, Mari Hashiguchi, porque estamos na Semana das Crianças e a frase é a seguinte: a vida é melhor com crianças. Um abraço a Mari Hashiguchi, porque faz tempo que ela me fala isso e eu fico com a frase na cabeça, utilizo, tomo como minha, mas não, eu dou sempre crédito a ela, a vida é melhor com crianças. Hashtag frase do dia. E olha, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 22 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 19 e 29 graus. O céu amanheceu fechado com muitas nuvens, com possibilidade de chuva também durante o dia e tempo firme à noite, Marcelo. Mas eu vinha de Birigui, o tempo deu aberto, estava aberto no caso, na pista até a entrada de Araçatuba. Então não correu riscos, foi melhor do que nos últimos dias. Depois a gente fala do que aconteceu, porque Jonathan Alves... Cada dia uma história. Exatamente. Minha avó falava isso. Quando você tem criança, cada dia uma história diferente. Com o Jonathan Alves é a mesma coisa, você já fala, termina a previsão. E olha, só lembrando, né, o céu hoje tem possibilidade de chuva durante o dia e tempo firme à noite, só firmando isso. Não é? Mas aí você estava vindo, hoje tempo aberto, temperatura estava fresquinha ou estava muito quente? Como é que não, estava melhor. Tá tranquilo? Estava tranquilo. Ah? Vou falar melhor que ontem enquanto estava top. E para dizer que você não correu riscos, o que aconteceu na vinda? Estava vindo ali na pista, no caso, né? Teutônio Vieira, na Guatambu. Na Guatambu, aí de repente minha mão começou a doer, né, Marcelo? Eu falei, ué, o que aconteceu? Fui ver uma abelha na minha mão. Falei, meu Deus, onde veio parar essa abelha? Tudo acontece com o Jonathan. Sim, aí a mão já incha, a cara já fica toda vermelha, mas tudo bem. Vamos lá. Hashtag previsão do tempo. Vamos de notícia então, olha só. Muito bom para ser verdade. Ontem nós demos a notícia aqui no Jornal da Manhã que a Câmara de Araçatuba iria votar um projeto que trata de competências de cargos em comissão e funções de confiança no Poder Legislativo. Preste atenção nos detalhes do texto. A proposta da mesa diretora da Câmara amplia a competência desses cargos do Parlamento e impede a comissão de gratificação pelo acréscimo das novas atribuições. Ou seja, em tese, dá mais trabalho sem aumentar o que eles ganham. Parece interessante, né? Só que não. O que nós não dissemos ontem, pois para nós não estava claro, é que as gratificações ficam, sim, impedidas. É verdade. Mas a Câmara de Araçatuba vai pagar mais de R$6 mil a mais, vou repetir, a mais, além dos salários para os assessores de vereadores e demais cargos em comissão, participarem de comissões, comitês, juntas, grupos de trabalho, núcleos de apoio, reuniões ou eventos realizados fora do Legislativo. E pelo texto aprovado, cada um dos 15 assessores passará a receber mais de R$15 mil, que é mais que o dobro do que é pago como subsídio ao próprio parlamentar. Em Araçatuba, cada vereador recebe R$ 6.500. E tem mais, Marcelo. No caso dos 15 chefes de gabinete parlamentar, com aumento, eles passarão a receber quase 3 vezes o que é pago ao próprio vereador, pois o novo salário será superior a R$17 mil. Pois bem, adivinhe, o projeto foi aprovado. A matéria assinada pelos vereadores Cristina Munhoz, do União Brasil, Wesley da Dialogue e do Podemos e Regininha do Avante. O único componente da mesa diretora que não assinou o projeto foi o vereador Gilberto Batata Mantovani. Isso, aliás, ontem o Batata não participou da sessão. O colega de mesa dele, colega de mesa diretora, vereador Wesley da Dialogue, um dos autores da proposta, argumentou, na minha modesta opinião, defendendo o indefensável, tendo a capacidade de dizer que os comissionados não vão ganhar mais. Olha, eu sou ruim de conta, eu admito, né? Por isso eu fiz jornalismo. Mas eu sei ler e interpretar texto. O projeto vai aumentar, sim, e muito, para dizer o mínimo, a remuneração dos comissionados da Câmara Municipal. E aí o vereador Dunga argumentou que em outras câmaras de cidades aí menores do que Araçatuba, os vereadores ganham mais e que os assessores dele trabalham muito e que ele mesmo, Dunga, tira dinheiro do bolso para trabalhar, inclusive. Bem, quem conhece aí os vereadores, a história de cada um, tem acesso ao que eles já fizeram e fazem pelo município, que tire as suas próprias conclusões em relação a cada um deles. Preciso dizer também que me estranhou
o fato do vereador Luiz Boato, do MDB, ter votado favoravelmente a este projeto, para qual eu tenho um monte de adjetivo, mas prefiro não dizer em respeito aos ouvintes, e o que para mim a atitude do Boato foi surpreendente. O único vereador que teve a dignidade de dizer o que realmente estava ocorrendo, de aumento sim de remuneração de comissionado da Câmara, foi Lucas Zanata, do PL. Por fim, ontem foi mais uma daquelas lamentáveis sessões em que interesses particulares e inconfessáveis dos vereadores foram aprovados sem debate, goela abaixo, sem transferência, nem o devido esclarecimento à população. Uma pena. A você que está nos ouvindo e nos seguindo, lembre-se que no ano que vem tem eleição. Hashtags Câmara de Araçatuba, Legislativo de Araçatuba, está tudo dominado. A política, pense no seu voto, ano que vem tem eleição, pense em renovar, renove a Câmara porque renovar é bom. 8h19. Política ainda. Os vereadores de Birigui voltam a se reunir hoje para analisar 6 projetos na pauta do dia. Entre as matérias que serão discutidas, há projeto da Prefeitura para repasse de recursos da União a enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras municipais. Outra proposta é para transferência de recursos para melhorar a quadra do bairro Colinas, que fica na rua Aldo Cinquini, na esquina com a Silvio Marcelino da Silva. Tem projeto também para transferência de recursos do Fundeb à APAI. Outro item trata da autorização para a administração municipal comprar uma moto niveladora para o Programa Municipal Patrulha Agrícola. E as sessões da Câmara contam com transmissão ao vivo no canal aberto de TV local 18.3, no canal Câmara Birigui no YouTube e também na página pelo Facebook Câmara Birigui. Também é possível acessar a transmissão pelo site birigui.sp.leg.br. E lembrando, terminada a sessão ordinária, a gravação audiovisual do evento fica também disponível lá no YouTube. É isso, hashtag Política de Birigui, Câmara de Birigui, participe da política. 8h20, vamos à entrevista do dia. Quem já está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o vereador doutor Alceu, para falar sobre projeto, relação com a imprensa, bastidores da política local. Vou colocar a câmera aqui já voltada para o Alceu, que estava aqui quando nós demos a manchete do dia. Alceu, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas sou obrigado a começar com aquela que mais chama a atenção da nossa audiência. Você votou a favor do aumento da remuneração dos comissionados da Câmara, seus assessores, portanto, vão ganhar mais do que você, e seus chefes de gabinete, bem mais do que você. Você acha isso certo, correto? Quais os seus argumentos? Alceu, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonatas, bom dia, ouvintes da rádio. Na questão é o seguinte, primeiro a gente precisa ver que são 2 projetos, não era só da Câmara, existe o projeto que veio da Prefeitura também, do Executivo, e juntamente o projeto do Legislativo. Você diz que aumenta, mas na verdade esse projeto ele só está modificando, porque antes poderia colocar 50% para gratificações, tira os 50%, tira os 20%, que era quando os assessores, por exemplo, assistiam sessões à noite, como se fosse um adicional noturno, né? Quando faz outras atividades extra, essa do trabalho normalmente faz, né? Os assessores já ganham mais do que a gente. Do que os vereadores. Mas cada vereador tem a opção de dar ou não as gratificações. Por exemplo, o Lucas Zanata não dá. Os assessores dele não ganham mais do que ele. No começo ele deu, né? Então, mas tirou. Depois ele tirou. Não há de se falar no demérito de você retirar algo que depois ele acabou corrigindo. Sim, é verdade. Então os assessores dele ganham menos. Verdade. É uma opção. Uma opção. Certo. Esse é pedido pelo vereador, realmente. Esse 50% e os 20% não existe mais. Né? E esse trabalho extra, como que a gente chama? Extra trabalho normal do assessor, ele hoje vai ser remunerado por uma tabela. Então, na verdade, ele não aumenta, ele é a mesma coisa. Vamos lá. Então. Assim, meu entendimento, não aumenta
o gasto da Câmara. Não digo né? isso. Não. Mas, como eu disse, como as gratificações elas são opcionais e poderiam não ser dadas, agora não tem a opção de ele ganhar menos. Ele vai ganhar sempre o teto que a Câmara pode pagar para ele. Sim. Que, no meu entender, um assessor ganhar, ou um chefe de gabinete ganhar 17 mil reais, quase o salário do prefeito, é injustificável. Mas, enfim, É que respeito sua opinião. tem alguns, se a gente for olhar na folha de pagamento, tem assessores que trabalham na Câmara que já são funcionários de carreira. Então, às vezes, a pessoa vai olhar por aquilo lá e assusta o valor, mas ele já traz quinquênio, anuênio, uma série uma de... situação específica. Então, enfim. é porque às vezes a gente vê falar sobre isso aí, né? Então, já vem esses direitos também. Fica aumenta. Mais isso. Pode mais, assim? Isso, Tá isso, bom. isso. Tá certo, então. Então, para você tá tudo bem, né, nessa questão. Você votou sem problema algum. Você não vê nenhum prejuízo para a municipalidade. Não, porque o pessoal o assessor já recebia um tanto de valor, né? Agora, com essa modificação, ele vai continuar recebendo a mesma coisa. Caso contrário, receber menos também. Você falou também da prefeitura. No caso da prefeitura, é semelhante. É o mesmo, são o mesmo projeto. O teor é o mesmo. Não tem gratificação e passa a ser incorporado ao salário. A prefeitura, ela tem aqueles assessores, aqueles cabos comissionados, que os são assessores bem executivos, técnicos né? também, né? São os cargos técnicos. E se não houver esse valor adicional, você acaba perdendo esse profissional também. Na prefeitura também tem essa questão, né? O pessoal vai embora, então tem que segurar, porque senão eles vão para a iniciativa privada, né? Então esse é o motivo desses dois projetos. Então é isso. Você que está nos ouvindo tem o direito de se manifestar, né? E também coloque-se à disposição aí para um cargo comissionado, hein? Enfim. Mas tem que pelo menos entender um pouco do que está falando, para não dizer muito, não é? Alceu, vamos lá. Vamos. A gente se conversou. Sim. E aí eu percebi que dias atrás você foi bombardeado por parte da imprensa por uma fala em uma sessão e foi inclusive acusado de racismo. Qual a sua versão do fato? Bom, na verdade, estava sendo votada lá o título de cidadão araçatubense para Maria Zilma, lá do Condica, que é minha amiga, é rotariana, é companheira do Rotary, né? E eu estava muito feliz, né? Pela Maria Zilma estar recebendo esse título. E quem estava concedendo esse título era o vereador Batata. E na minha fala, eu disse que estava com inveja do Batata. Na verdade, eu comecei a fala dizendo assim: Batata, eu tô com raiva de você, né? Eu tô com inveja. Mas é uma inveja branca, eu disse assim, né? Entendi. Eu queria dizer que é uma inveja branca. E na hora, né, tranquilo, depois realmente houve alguns questionamentos dizendo que eu seria racista. E eu fiquei muito chateado disso porque eu faço parte da Associação Cultural Afro-Brasileira de Araçatuba, faço parte lá, sou diretor já desde 2011, salvo engano. Lá na associação fui eu que criei o prêmio professor Dr. Alvino Barbosa, que é um prêmio que a gente concede para personalidades, pessoas negras, né, ou que ajudaram de alguma forma a associação ou elevar, né, ou no combate do racismo, perfeito, né? Nessas coisas. Fui eu que criei esse prêmio lá que a gente dava para o evento que a gente tinha da consciência negra na ocasião da pandemia. Né? Na época da pandemia parou e agora a gente está pretendendo retornar esse prêmio. Esse prêmio foi eu que criei. Eu tenho uma atividade na associação muito grande, inclusive da nossa a sede lá ali na João Roda Brasil, né? Teve um período lá que a sede teve um problema, perdeu a sede, né? Sim, acho que por conta daquela antena de celular, né? Deu antena. E uma outra associação assumiu, nós estamos lá ajudando eles também, né? Então a gente tem lá, eu tenho lá no grupo nosso Memórias, a vida daquela associação desde que começaram, porque os próprios associados que foram os pedreiros lá, que estão até hoje lá, como o Joaquim, né? O Joaquim, que é o presidente de uma das associações, que agora são duas associações. A antiga não está mais lá no local, né? Mas a Afroata que está no local. E a gente tem acompanhado. Então tem uma vivência, um trabalho antirracista há muitos anos. Agora, de repente, você é chamado de racista porque disse inveja branca. Né? Mas você chegou a fazer alguma reflexão, alguma justificativa? Tem isso como erro ou não, a frase? Não tem.
Não tem porque, eu acho que no contexto do que eu estava falando, não tinha nada racista. Se eu tivesse questionando alguma questão racista, falando alguma coisa sobre racismo, né, ou sei lá, brigando com alguém e dissesse alguma coisa assim, poderia ter, porque no contexto não tinha nada racista. Né? Poderia ter, se alguém estivesse falando alguma coisa, de repente fizesse aquilo para falar alguma coisa assim que prejudicasse alguém, né? Porque hoje você tem que tomar cuidado, porque eu acredito até que são frases que a gente diz que são politicamente incorretas, né? Que o pessoal diz que não pode falar lista negra, por exemplo, não pode falar... tudo o que diga que relacione o negro a algo negativo hoje não é aceito. Então, mas no meu caso, não tinha contexto racista. Sim, eu estava falando com ela e eu queria dizer assim que... Qual a sua idade, é o seu? 60 anos. 60 anos. Eu tenho 52. Sim. E eu tenho esta fala de forma recorrente com os meus filhos. Meus filhos têm 13 e 17 e eles estão nesta geração de tomar muito cuidado com as palavras. Sim. E as coisas mudam, ocorre isso socialmente e de forma histórica e é absolutamente normal. O que eu costumo dizer para eles? Eu erro. Eu costumo soltar uma frase ou outra que a gente aprendeu e a vida inteira repetiu e não para pensar. Então a gente faz de forma automática e eu digo que para eles, que eu, minha esposa, a gente tem que aprender também com eles e nos desconstruirmos. Sim. Para que eles não sejam absolutamente rigorosos e não passem a nos apontar o dedo por conta de coisas que a gente sempre fez e por mais que nós nos policiemos, a gente acaba cometendo uma falha ou outra. Mas eu compreendo a sua colocação, né? Olha, para mim está completamente justificada. Sim. Foi dentro de um contexto, sem a intenção, porque o problema maior quando eu vejo é quando há a intenção, coisa que você deixou muito claro que não teve. Mas aí o desgaste foi absurdo, hein? Eu fiquei um mês lá, né? Só que, vou dizer uma coisa, né? Apanhando um mês? Apanhando um mês? Rapaz! Praticamente um mês. Mas muitos amigos, pessoas que talvez nem me conheciam, me encontravam e me procuravam para dizer que não tinha entendido daquela forma, sabe? Então achei até bacana, quer dizer, é aquele mal que vem para bem, sabe? A gente pensa que só vai ter a coisa ruim, mas você vê as pessoas amigas, outras que nem conheciam a gente, para dizer, olha, eu escutei aquilo lá, mas eu entendi a questão, eu também falo às vezes não sei o que, sabe? Eu falo, pomba branca e galinha preta, não sei o que, tem esses negócios, poxa. Infelizmente a gente está vivendo do politicamente correto, você tem que tomar muito cuidado, e eu me policio, sabe? Mas na hora que eu fui lá, estava tão feliz lá com a Maria Zilma que acabei dizendo inveja branca. Eu digo que a medida de todas as coisas, para mim, é a ética em primeiro lugar e a lei, enfim. Deixa eu te falar, eu preciso te perguntar uma coisa, fica à vontade, porque quando a gente Marcelo conversou, ficou na minha cabeça, veja bem. Você em algum momento parou para pensar que pode haver nessa tentativa de te colar com racismo, de desconstruir a sua figura, uma intenção de minar uma eventual candidatura do Alceu ao executivo do ano que vem? Olha, eu pensei nisso também. Pensou? Pensei, porque a gente, na ocasião, né, foi demais, foi uma coisa assim que passou do limite, né? Porque se você, eu até concordo, eu vou falar uma coisa, Marcelo, eu respeito o jornalismo, que você não tem ideia. Se alguém fala alguma coisa mais de mim, eu não fico atacando, porque eu sei que eu trabalho, né? Sim. A não ser que a pessoa me acuse de roubo, de alguma coisa assim, a gente tem que até procurar se defender, claro, né? Mas no normal, eu não faço, por quê? Já fui, você mesmo, a Alessandra, né? A gente tem acompanhado, fala alguma coisa assim, às vezes você mesmo, com isso, o que você está dizendo agora no momento sobre a questão lá dos assessores, sim, né? Sim. A gente tem que respeitar, né? Não concorda, mas respeita. É verdade, isso, não concordo, mas eu respeito tal, né? Mas no dia seguinte da votação, daquela sessão, a pessoa chegar e falar e questionar e falar o que quisesse, né? Mas falar um mês inteiro é estranho, né? É estranho, porque é uma coisa que passa do limite, eu imagino. Passa, né? Foi exatamente isso que eu pensei. Falei, cara, será que não existe alguma coisa combinada para minar o Alceu aí por alguém? Alguém está com medo do Alceu colocar o nome à disposição? Ou não gosta do vereador e não quero ele mais aqui ano que vem? Vou trabalhar contra? Porque a gente já viu no passado, na legislatura passada,
Eu vi, por exemplo, posso citar aqui os nomes, e eu sei que eles nos acompanham, mas, por exemplo, Almir Fernandes Lima foi desconstruído praticamente o mandato inteiro. E depois também preciso dizer que, na minha opinião, a Tiesa também foi. Sim, foi. A Tiesa também sofreu bastante com ataques que eu também considero desproporcionais naquela ocasião, e aí um não foi eleito e a outra acabou nem tentando a reeleição. Estou achando que tem alguma coisa ali parecida com o seu, hein? Sei lá, enfim. Mas, e a gente, inclusive, no segundo bloco, a gente vai voltar a falar nisso. Você já esteve em outra ocasião, falando que seu nome estava à disposição. Eleição de 2024 é comum. Vem político aqui, a gente tem que conversar. E como estão, então, a gente vai falar mais sobre isso, claro. Mas continuam as conversas suas com o pessoal aí que está colocando o nome à disposição para prefeito e vice do ano que vem? Ainda assim, está. Porque, na verdade... Porque eu digo, porque não está nada muito fechado, né? Nós temos um grupo, né? Um grupo lá que é do PSDB, do prefeito, de Lador Borges, né? Edna Flor, e lá surgiu, a Edna pretende ser candidata, né? Então o Coronel Borella também surgiu o nome dele, né? Mas nós vamos ter a convenção ainda, não está ainda o martelo batido, né? Nós estamos, até às vezes eu fico apertando o prefeito, falei, como é que nós vamos trabalhar, já vamos começar, como é que a gente vai fazer, né? Aí ele fala, provavelmente vai ser a partir de janeiro. Então até lá, eu acho que muita água passa por baixo da ponte. Você sabe que dia desses aqui eu dei uma notícia e a pessoa envolvida, ela não me respondeu. Rodrigo Ataíde, da Água. Rodrigo. Exatamente. Eu ouvi nos bastidores que ele teria iniciado uma conversa ou teria sido sondado para uma eventual chapa com o Borella. E aí ficou aquela coisa, né? Mas peraí, Rodrigo, e como fica a Edna? E eu falei isso no ar, são informações de bastidores. Claro. Mandei mensagem para o Rodrigo. Eu não sabia que, na verdade, ele estava no PSD, ele confirmou para mim, estou lá no partido, sim, saí do PV. Mas quando eu perguntei, mas aconteceu essa conversa, tem essa articulação? Cri-cri, mudo total, não deu nada. Mas o Rodrigo é uma pessoa fantástica. Ele é. Muito bacana. Ele é, sim. E articula muito bem. Não é? Pois é, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais de política. Vamos lá. Que você anda executando, tá certo? Tá certo. É isso. Você que está nos acompanhando, aguarde 3 minutinhos que a gente vai para um break comercial e já volta. Jornal da Manhã. Rapaz, ontem foi animada essa sessão. Quer dizer, eu achei que o bicho fosse pegar mais. Então eu achei que o Arlindo fosse falar, não falou. Me surpreendeu o Boato ter votado a favor, mas enfim. O Arlindo, depois daquele episódio lá, ele... A gente vai voltar com... Duas notícias ou vai voltar com ele já? Eu vou colocar 2 notícias e uma coluna. Então o microfone volta para ele e depois ele pluga de novo em você. O Arlindo tá meio quietão lá daquele episódio lá. Acabaram arquivando, né? Arquivou? Não sabia. Cara, eu tô deixando passar muita coisa. Tem que ficar um pouco mais ligado. Arquivou os 2? Os 3? São 3. Mas um contra o Arlindo, o Nelsinho. Isso. O Arlindo contra o Wesley. Verdade. Os 3 arquivados? Bom você ter falado, que eu não sabia. O último foi do Arlindo, né? Porque o Batata é um suplente. O Batata não podia. Porque quem que é o suplente do Arlindo? É o Chuca, que é assessor do Batata. Deixa eu te perguntar uma coisa. Batata, eu peguei a sessão já andando. O que Batata faltou lá? Ele foi fazer uma viagem representando, acho que até a Câmara, não sei, uma cidade, não me lembro agora. Entendi. Até ele justificou, quer dizer, não perdeu nem a sessão. Online, ele não estava só... Não, ele foi online, mas ele justificou. Justificou, sim. Ele está a serviço da Câmara. Online foi só o Dunga, né? O restante estava todo mundo lá. Em São Paulo. O Batata também tá, mas ele não podia porque ele estava no evento. Aqui para transformar a sua relação com a energia elétrica, para gastar com o que Enfim. realmente importa. Entre em contato e conheça Vamos lá, o projeto deixa eu ver de aqui. energia solar ideal para a sua indústria, comércio, fazenda ou residência. Já tem, o Zé Roberto Campos. Bom dia, Zé Roberto. Obrigado pela audiência. Ele está dando uma sugestão aqui para você na Caravana da Cidadania. Não, desculpa. Projeto, uma solução. Ele diz o seguinte, pode ser encaixado ali. Ele pede para te fazer uma pergunta. Você, como fundador do Grupo Memórias de Araçatuba, um dos fundadores,
Como pôde... Ah, é cutuco. Como pôde aprovar, como pôde, o fim do campo do Ferrinho. Não, tranquilo. Na verdade, assim, eu tenho muitos questionamentos. Eu vou dando uma olhada aqui, se que a gente conseguir encaixar, senão eu peço para você depois entrar, Zé sabe, entra lá na mídia e aí vê o que o pessoal tá falando. Se for conveniente responder... frio, eu peguei até a blusona aqui, não dá para fazer essa. tudo. Vamos lá? Isso aqui é da guerra. Vem pra cá todo dia. 8h39, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, lembrando, pessoal, que vocês podem acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 e pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. É hora de agradecer aos ouvintes pela audiência e eventual interação. E hoje, como Dia da Saúde Mental, quero começar mandando os meus cumprimentos aos psicólogos Eliane Cabral, Rui Matheus Joaquim, Marcela Coeque, Rafaela Vieira Bocchio, Daniele Grisoli e Jaciara Ludolfi. Um abraço, meus amigos, bom trabalho para vocês. Também tenho que mandar meus cumprimentos a Éder Castanheiro e Rafael Laranjeira, da Telios Telecom, a Milton Galante, lá da Pneuata, Marcelo Toledo, do El Braçador, Cado Faganello, da Drafts, e também Jorge Henrique Tolardo, diretor do CPP, meu amigo professor Jonathan Alves, seus agradecimentos. E olha, um abraço aqui para Duda, também um abraço para o Mauri, para o Lucas Vinícius, para Aparecida Pereira, essa lá de Birigui, viu, Marcelo? Um abraço também para Giovana, para o Vitor Manuel, esse Vitor aqui, lá, só deixa eu me lembrar, uma cidade nordestina da Bahia. Nós somos internacionais. Tem até o Deco Kimura lá. Deco Kimura do Japão, o pessoal do Nordeste também. Tudo e também um abraço para Diana também, lá de Portugal, viu, que acompanha a gente também, direto. Olha, um abraço também para Ana Laura, para Leonardo Santana, para Rebeca, para Yasmin Lohane, para Johnny Oliveira, também para Thalita, para o Dimas, para Antonella, para o Heitor, também um abraço para Elda e um abraço para o Daniel Silva. É isso, hein? Muita gente aí acompanhando e aí entraram ali pelo aplicativo LR1, nos enviando mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, e pela live, pessoal, a equipe da Nutrio Distribuidora de Alimentos, da Cafeteria Xodó com Sabor, Dona Cristina Borges, pessoal lá da Cervejaria Império, João Bonilha já aqui com a gente, seu Edivaldo Alves Cabral também, hein? Renato Toledo mandando abraços a todos da Toledo Multiservice de Birigui, um abraço. Zé Roberto Campos já mandando aqui uma pergunta para cutucar o doutor Alceu. Opa, deixa eu até mudar a câmera agora que eu falei, deixei a câmera focada no Alceu, voltou para mim. E Cado Faganello respondendo o nosso cumprimento. Tudo de bom para você também, companheiro. E falando de agradecimento, sabe de quem que eu falo, né, Jonathan Alves? Preciso falar do Posto Uni. São 3 unidades em Birigui, 2 na Avenida Euclides Miragaia e uma no Silvares, todos com a qualidade. Ipiranga, em Araçatuba, agora também 3 unidades. Na Rua Baguaçu, ali na rotatória da Pompeu, com a Valdir Felizola de Moraes. Outra no Icaraí, na Sarjob Mendes, no comecinho dela, né, finalzinho da Tupinambás, com a Pompeu de Toledo. E agora mais uma na Avenida Brasília, lá na saída da cidade, do lado da Vila Nissan, de frente com o Hospital do Olho. Só tenho mais uma coisa para dizer. O atendimento é excelente. Guarde este nome, Posto Uni. Oito horas 42 minutos, é hora de coluna semanal. E olha, agora no Jornal da Manhã Araçatuba é hora da coluna Traduzindo Economês com ele, Marco Aurélio Barbosa de Souza. É economista e especialista em pesquisas de economia local e regional, além de professor da faculdade da Fundação Educacional Araçatuba, a FACFEA. Hoje o Marco Aurélio aborda o panorama industrial da região administrativa de Araçatuba. Acompanhe com a gente. Quantos minutos? Espera agora. 4?
Tinha falado para pedir para a Diane colocar. Da Fundação SEAD. Oi? Tinha pedido para a Diane O colocar valor lá. da transformação industrial. Você pediu? Eu tinha pedido para ela, estava conversando. Ah, entendi. Do estado de São Paulo. Depois... Eu quero uma açúcar, Uma espécie de geografia industrial. Eu achei que fosse uma sugestão do Zé Roberto, mas não é. O que ele está perguntando é como você pôde aprovar a cessão do Campo do Ferrinho para a construção, salvo engano, é do novo terminal urbano ali, não é? Se der tempo, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer, eu coloco a dele também, mas como aqui é assim, não dá tempo de fazer tudo, depois vocês entram ali no Face e respondem. Tudo bem? É isso, Zé Roberto. Então, vou tentar fazer sua pergunta assim. Acredito que vai dar tempo. Mas se não der, o Alceu está se comprometendo aqui a entrar depois e te responder, tá certo? Muito obrigado pela participação. A gente vai falar ainda de... Preciso fazer uma correçãozinha aqui. Gente, tendo perguntas para fazer para o doutor Alceu, manda aí, viu? Se façam de rogados, não. É a produção de alimentos com 43,8% da produção industrial regional, seguida pelos biocombustíveis, com 29,9%. Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, secretário estadual está hoje aqui. Couros e artefatos, com 8,6%. Mas eu acho que ele veio apenas para aqui se encaixa, por exemplo, o polo, calçadista, estimular, na verdade, oficializar, formalizar e estimular a utilização do poupa-tempo para a retirada da CIP-TEA, que é a carteira de identificação para quem tem ou para quem está no transtorno do espectro autista. É legal, é bom. A indústria, Marcelo, é um setor É um tema que a gente volta e meia aborda aqui, o autismo, porque está crescendo muito. Tem muita gente. Antigamente vieram aqui algumas pessoas, advogados, mães de autistas, e aí eles disseram que assim, atualmente, com relação a 20 anos, hoje o diagnóstico triplicou o número de pessoas dentro do espectro. Esses dias a gente viu, inclusive, uma atriz global, a Letícia Sabatella, depois de adulta, né, sendo diagnosticada. E eles falam justamente isso. Eles falam, tem muita gente que não sabe, passou a vida inteira sofrendo, sem entender. Mas depois de adulto, dificilmente a pessoa ela vai procurar o diagnóstico. Eu soube que eu tinha TDAH só agora. Você descobriu o TDAH? Eu fui no tratado do filho. Você descobriu que você tem. Meu filho tem também. E eu me identifico muito com ele. Eu já pensei em buscar um diagnóstico, provavelmente eu vá fazer, porque eu tenho muita dificuldade de concentração. E para reter informação, desde a época de escola, assim, eu tenho que ler, eu tenho que me concentrar e repetir a ação diversas vezes. A escola era assim, eu estudava demais para poder ficar na média. Se eu ficasse só na atenção na aula e uma lidazinha, estou voltando aqui, tá? Um arrefecimento da participação do polo calçadista de Birigui nesse período, como reflexo da desindustrialização, da migração das indústrias para outras regiões em decorrência da guerra fiscal. E agora o governo tem toda uma política que a gente está aguardando de reindustrialização paulista, que nós esperamos que traga reflexo aqui na nossa região, para que possamos ampliar a participação da nossa indústria no estado de São Paulo. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza na coluna semanal de toda terça-feira, traduzindo o Economês. 8h47, olha, tá na cidade, hein? O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, visita hoje o Poupa-Tempo de Araçatuba. Na verdade, ele estará às 11 horas. Não vem hoje, Alceu? Não, ele me ligou, não vai dar para vir agora, vai mudar a data. Ah, não vem. Aí. Ele é cidadão araçatubense. Você viu? Olha, ele é cidadão araçatubense? Ele é nascido aqui ou tem o título? Tem o título, eu que dei. Tá, perfeito. Alceu, gruda no microfone aí. Então, o Alceu vai atualizar a notícia pra gente. Eu estava dizendo que o secretário do Estado de São Paulo dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, estaria aqui hoje em Araçatuba, no Poupa-Tempo, às 11 da manhã. O seu? Eu estive com o Dr. Marcos da Costa, que estou dizendo, ele é cidadão araçatubense, né? Ele foi o presidente da OAB São Paulo, e ele me disse que surgiu uma outra agência que não pôde... uma outra agenda e ele... Agenda, né? Então ele vai modificar a data, mudar e não estará aqui hoje.
Então é isso. Que bom trazer o Alceu hoje, não é? Eu não acredito em coincidências. O Alceu está aqui para falar de política e também trazer informação atualizada. Bem, é isso. Obrigado, Alceu, por atualizar a informação. 8h48. Olha, dia de votar, hein? Hoje tem eleição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. Arquitetos e urbanistas têm a oportunidade de colaborar para a valorização e o futuro da profissão. A votação é 100% online pelo link votaarquiteto2023.com.br. votaarquiteto2023.com.br. E os conselheiros eleitos assumirão mandatos de 3 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. É importante dizer que a função não é remunerada. Aí sim, hein? Sem receber, colocando-se à disposição pela categoria profissional. Muito bem, hashtags arquitetura, urbanismo, CAU, eleição do CAU. Agora são 8h49. Já vamos então à segunda e última parte da entrevista de hoje com o vereador de Araçatuba, o doutor Alceu, que está aqui falando de projetos, relação com a imprensa e bastidores da política local. Deixa eu inverter a câmera aqui, agora sim, você de novo vendo doutor Alceu. Alceu, a gente falou aí no primeiro bloco, né, para quem não acompanhou, o Alceu se justificou por ter votado favoravelmente ao aumento da remuneração de assessores e chefes de gabinete. Ele não entende como aumento, ele diz que os gastos não aumentam. Eu entendo que sim, que é aumento. Enfim, você saiba que depois do programa, a entrevista nós colocamos no meu canal no YouTube, que também é jornalista Marcelo Teixeira. E aí você pode rever e ouvir, né, caso não tenha visto e depois do programa saiba que teve a entrevista dele, ver a entrevista do Alceu na íntegra, só ela separada, editada e na íntegra. Também falou aí que o nome dele continua à disposição para eventualmente participar da disputa do Executivo do ano que vem, enfim. Alceu, mas eu quero agora, no segundo bloco, tratar também da sua atuação parlamentar. Você vem fazendo, no meu entender, um trabalho interessante que é um projeto interessante, que é a Caravana da Cidadania. Conta pra gente como é que surgiu e como é que funciona, como é que é a dinâmica dessa ação. Bom, isso aí surgiu no primeiro mandato, né? Eu estou no segundo mandato, lá no primeiro, em 2017, 2018, as pessoas ligavam no gabinete pedindo que a gente visitasse lá para ver algum problema que tinha lá, ou com questão de iluminação, ou questão de asfalto. A maioria das vezes era asfalto, né? Porque assim que o Dielador assumiu e a Edna Flor, a cidade estava bem complicada na questão do asfalto. Então as pessoas nos chamavam e a gente ia lá, e ia lá o pessoal assessorando também. Então a gente ia como se fosse uma caravana, né? E aí surgiu a ideia de caravana. Aí o nome, Cidadania, né? Porque a gente vai conversar com os cidadãos. Aí que surgiu lá em 2000, não lembro se foi 17, final de 2017, começo de 2018, começamos então com a caravana visitando os bairros e a gente participa nos bairros com o chamado de algum morador, né? Mas a gente vai às vezes por ofício, você sabendo você vai. Não, sem que alguém chame. Na maioria das vezes é com alguém chamando. Porque tem muita demanda, é difícil a gente ir lá por conta da gente. O que a caravana também faz é, por exemplo, existe alguma como é que eu vou dizer assim, construção, alguma coisa que o morador está fazendo. Por exemplo, vou dar ali perto do Country, tem a Fazendinha. Fazendinha, 2 rapazes lá começaram a fazer um terreno, ficou bacaninha. Então a gente vai lá, quer dizer, não é trabalho nosso, não é trabalho da prefeitura, é um trabalho do morador e a gente vai lá para mostrar o trabalho deles. E a caravana também. Interessante. Outra coisa que então dá resultado prático. Sim, então nesse caso a pessoa não é que chama a gente que vê que existe aquele trabalho, a gente vai mostrar o trabalho que alguém está fazendo, que não é trabalho nosso, que não é trabalho da prefeitura, é o trabalho da pessoa. E também a gente vai explicar também por que certas construções, algumas coisas estão paradas. Por exemplo, nós fomos lá no Museu de Araçatuba conversar com a Tiesa, explicar por que estava demorando, o que estava acontecendo lá. Museu Histórico Marechal Cândido Rondon. Sim, nós fomos também lá no Mercadão explicar. Centro Cultural Ferroviário. Não, fomos também, mas eu estou dizendo o Mercadão Municipal mesmo. Também. E a Estou gente citando vai... mais um. Isso, fomos lá você está falando no Centro Ferroviário, inclusive caiu a fachada agora por conta daquele temporal.
e a gente vai explicando. Também a caravana faz esse tipo de trabalho, para mostrar e explicar o que está acontecendo, por que está daquela forma. E aí, em alguns casos, acaba demorando muito a solução do poder público. Sim. E aí, qual é a justificativa que você dá para a população? Ah, faz 4 anos, 7 anos, 12 anos que isso aqui está parado e não melhorou. O que você traz como resposta para eles? Não, então, lá, a gente vai lá para visitar e saber o porquê. Tá. Por conta nós fomos lá conversar com a Tiesa no caso do Centro Ferroviário Cultural, né? Que na verdade o Jeremias Alves Pereira fica bravo comigo, que ele fala que lá não é Centro Ferroviário Cultural. Ele é Centro Esportivo Cultural Jeremias Alves Pereira. Aí sim, não é? O jornalista Jeremias, ele está lá em São Paulo, é nome do pai dele, né? Sim. Então ele sempre me puxa a orelha se eu não falo assim. Então, por exemplo, a Tiesa começou a nos explicar o motivo, porque na verdade existe um projeto, a gente queria levar a Câmara para lá, não sei se você lembra, a gente queria fazer a Câmara Municipal, na época a gente tinha uma devolução do duodécimo que chegava a 9 milhões, né? Nós tivemos a ideia de fazer a Câmara lá, o prefeito gostou, mas lá no Condefat, em São Paulo, não autorizou, porque existe um projeto cultural. Aí por que esse projeto não é aplicado e tal? Aí nós fomos entrevistar a Tiesa, a secretária Tiesa da Cultura, para ela nos explicar. E ela explicou, porque na verdade o principal problema é o dinheiro. Por quê? Para fazer o projeto daquela forma, ficava em quase 10 milhões. Esse trabalho que está sendo feito, na verdade, não é totalmente o projeto como ele precisa ser feito. É simplesmente uma restauração para ela não... Era para não cair, né? Mas aí acabou tirando o telhado, acabou caindo. E a gente começa a explicar o porquê. O Mercadão Municipal também. Todo dia eu recebo falando sobre o Mercadão. O Mercadão, 70% do Mercadão é privado, não é da Prefeitura. A Prefeitura não pode investir dinheiro num local que não é 100% público, né? Um prédio que ele é misto. Ela não pode desapropriar ou pagando Pode, mas aí... para essas pessoas? Pode, mas é um caso mais complicado. Muitas pessoas, porque aquilo lá foi feito na época do prefeito Cuiabano, e ele vendeu 70% lá desses cotas lá, cada um tem o seu pedaço. Das pessoas na época, morreu quem comprou, morreu o filho, morreu o neto, está em inventário. É um imbróglio, né? Entendi. As comissões dos centros comunitários, da Zona Azul, você participou das duas também? Ou Sim. você indicou a abertura? Não, eu sou o presidente das duas. Das duas. Também surgiu a partir da caravana? Não. Não. É porque o centro comunitário vem acompanhando desde também do começo, né? Porque nós temos 20 centros comunitários aqui, a maioria tudo quebrado, está no chão, sem telhado, sem nada. E a maioria pertence às associações de bairro, né? Na verdade, os prédios são todos públicos. São públicos, mas o gerenciamento é passado para as associações ou não? Com permissão de uso. Permissão de uso. Apesar que essas permissões de uso também, muitas não foram nem renovadas, né? Mas são dos moradores de bairro, né? Das associações. Entendi. E a gente tem visto que são inúmeros, são 20 centros comunitários esparramados pela cidade inteira que poderiam estar... tem centro comunitário que pode ser usado como salão de festa. Lá no Jardim Monte Rei tem um salão enorme, com palco e tudo. O aniversário do meu filho, 2º ano, foi lá. Hoje você chega lá da DOP, porque está abandonado. Né? Você vai em alguns, por exemplo, do Jardim Vilela, é uma clínica médica. Do Turrini, é uma clínica médica. Né? Tem centro comunitário que tem campo de futebol do lado, um campo bacana. Lá no Nosso Senhor Aparecida tem quadra de futsal, tem campo de futebol, tem quadra de areia. Né? Senhor, mas me diga o seguinte, comissão, vocês fazem um relatório no final, mas ela tem resultado prático? Olha, no trabalho, principalmente, só explicando dessa comissão, né? A gente começou a entender melhor e fizemos um relatório. E nesse relatório final surgiu um projeto de lei que nós apresentamos para a vice-prefeita Edna Flor, que é secretária da Participação Cidadã. Você está falando da comissão do centro do centro comunitário? Por que é o resultado prático? Então? Porque a gente vai conhecendo em loco os problemas e vem surgindo ideias. Por exemplo, nós fomos lá no centro comunitário do Jardim Paraíso, lá do bairro Paraíso, que é em frente à praça e a igreja do Paraíso ali. Eu nem sabia ali que era um centro comunitário, sabe? Onde a gente tem o campo de bocha, o campo de futebol. Aí conversamos com os responsáveis lá, tem um puta de um campo bacana lá, tem vestiário, tem uma estrutura que precisa ser melhorada. De repente o pessoal dos Antigos SA tem a ideia de fazer uma parceria ali. São ideias que vão agregando. Aí nós tivemos um projeto, já apresentamos lá, está sendo analisado. Esse projeto consiste da prefeitura retomar, ela fica sendo, como vou dizer assim,
responsável por todos os centros, porque hoje, como ele dá a permissão de uso, a prefeitura não pode investir nada, como eu disse do Mercadão. Por quê? Porque já deu a permissão de uso para o centro comunitário, então não dá nada. Até na época do Jorge Maluli Neto ainda existia um ganho lá do centro que poderia bancar luz, água, alguma coisa assim. Hoje não pode, né? Pela lei de responsabilidade fiscal é proibido, né, Jonathan? Então, essa ideia nossa é uma parceria entre a prefeitura e os centros comunitários. Então, a prefeitura pode ir lá, de repente, fazer uma instalação de luz elétrica, pintura, e usar aquilo em contrapartida como mais um CRAS, como uma coisa de esporte, cultura. Mas isso tudo são sugestões que a comissão coloca no relatório. Não é deliberativo, a prefeitura não é obrigada a executar. Não, claro que não. Mas, na verdade, não está no relatório. No relatório, a gente coloca só a situação de todos. Situação, né? Não faz sugestão. Aí é no final. Sugestão quem faz depois é o Alceu como vereador. Não, a comissão mesmo fez, mas não no relatório. Nós entregamos para Edna Flor um anteprojeto de lei que faz essa parceria entre a prefeitura e os centros comunitários. Para poder reativar, são 20 centros, poxa. Porque a prerrogativa do projeto de lei tem que partir da prefeitura. Ah, sim. Não pode ser. Não, tem que ser. Da vice-iniciativa. Tem que ser a prefeitura. Bem, então a prefeitura sabe o que fazer. Vamos lá, pensando só mais um. Ildo Mandarino. Caiu o teto lá do centro comunitário. E é grande, do Ildo Mandarino. Do Ilda é aquele que tem a base da polícia... Não, é próximo. Da biblioteca. Não, é o de baixo então, né? É um centro grande. Tem um campo de futebol, depois tem um centro comunitário. Tem uma parte, uma estrutura metálica e tem um salão bem grande que caiu o teto. Quem que vai arrumar aquilo ali? O munícipe, o presidente lá? Não vai. Se a prefeitura não abraçar, não arruma. E se arrumar, a prefeitura pode usar como um CRAS, usar para fazer um balé ali, porque tem espaço. Enfim, é uma parceria que a gente está sugerindo. E tem mais comissão aí que o Alceu está vislumbrando, está vendo que vou sugerir, não? Eu vou fazer mais uma agora. Qual? É a Comissão do Emprego e Renda. Comissão para estudos para o emprego e renda. A gente está fazendo essa comissão. Ainda não propusemos ainda. E por que você está decidindo por isso? Porque a gente tem recebido uma das maiores reivindicações no gabinete é de emprego. O pessoal levando currículo, sabe? E aí nós fomos visitar o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Laerte Rocha, né? E ele falou pra gente que está sobrando emprego, né? Que tem 300 empregos aí que não foram ainda... Ninguém foi atrás, né? Então, o que a gente está pensando? A gente precisa fazer um trabalho para ver onde que qual setor. O setor precisa do emprego qualificado, não qualificado? Porque aquela qualificação podemos trazer aqui através do Senac, através do Senai, alguma coisa assim, né? Para que essas vagas possam ser preenchidas, né? O emprego e renda. Na renda, por exemplo, seria alguma, com auxílio dessas instituições como o Senac e o Senai, para ensinar a fazer, por exemplo, uma padaria, fazer alguma coisa que a pessoa possa, por si, gerar renda, né? Principalmente em bairros mais afastados, como Jacutinga, alguma coisa, né? Entendi. Vou te dar uma sugestão. Sim. De comissão. Crie uma comissão, deixa eu só dar um ganho aqui na minha voz, crie uma comissão da tua, independentemente de haver, né, o Conselho Municipal de Usuários de Transporte de Passageiros de Araçatuba, porque o serviço Alceu tem muita reclamação. A gente recebe aqui muita reclamação contra a tua. Algumas pessoas com quem eu converso, inclusive quase que diariamente, dizem que ele não é bom. E na verdade eu não encontrei ninguém até hoje que fale bem da tua. Então fica aí a minha sugestão, crie uma comissão para analisar a situação da tua. Os ônibus não são bons. Transporte público. Exatamente. Atrasa demais. Esses dias eu vi numa emissora de TV uma justificativa da tua de meia hora de atraso em mais de uma linha, ela dizendo que é por conta do trânsito e do congestionamento de Araçatuba. Dá a impressão que é uma metrópole. Enfim. E aqui, vai dar tempo, já são 9h02, a gente está partindo para o final da entrevista, mas eu quero repassar para você um questionamento do Zé Roberto Campos, que é um ouvinte assíduo do nosso programa. Ele está perguntando ao Alceu por que você, um dos fundadores do grupo Memórias de Araçatuba, votou pela aprovação do fim do Campo do Ferrinho, onde será construído o novo terminal urbano de Araçatuba. Então, Zé Roberto? Zé Roberto.
realmente, principalmente como um saudosista que eu sou, né? A gente foi visitar até o Country, lá fizemos um evento lá no Country do Memórias, né? E a gente foi com muita tristeza, né? Porque a gente tem muitas lembranças ali do Ferrinho, né? Mas a gente fica numa sinuca. A cidade precisa de crescer, né? E naquele local era o local escolhido para fazer o terminal urbano, né? E como não havia nenhum prédio, nenhuma histórico, né? Apenas o local, a gente acabou concedendo lá que fosse feito o terminal naquele local. O prefeito de Lador estava já pedindo, mudando o local, parece que o pessoal que jogava lá vai lá pro zoológico, né? Então foi com muita tristeza realmente que a gente destrói as memórias de Araçatuba, a história de Araçatuba, né? Entendi. Alceu, 9h04, suas saudações, suas palavras finais aí para a gente encerrar a entrevista de hoje, por favor. Você está contente com a sua atuação? No ano que vem vai ser vereador, vai ser vice, vai ser prefeito? Isso aí só a Deus pertence, né? O futuro. Eu estou cada vez mais animado, sim. Eu comecei meio devagar, nunca imaginei de ser... Eu não imaginava nem ser advogado, para te falar a verdade. Eu falo que Deus é que... O dilador fala que quando o homem faz... como é que chama? Ai, me surgiu a frase, né? Que Deus sorri quando faz planos, né? O homem faz planos, Deus sorri, porque é ele que manda, né? Eu nem pensava em ser advogado, já sou 35 anos advogado e também nunca imaginei de ser político, né? O primeiro mandato foi indo, fui crescendo, né? E hoje eu estou bem feliz com a minha atuação, sim, pelo que eu tenho feito. E ano que vem? O ano que vem, é o que eu disse pra você, vamos esperar a convenção, vamos ver o que vai ser. Eu tô tentando, a audiência tá perguntando aqui. Não, mas não depende só da gente, né, Marcelo? Uma série de fatores aí, de grupo, enfim, né? Então, eu quero agradecer aqui a presença mais uma vez. Estou ficando sócio já, né, Marcelo? Ah, é bom, é bom. Quando tem coisa boa para compartilhar, a gente faz. E quando eu vim aqui, pode fazer a pergunta que você quiser, que eu estou sempre pronto para responder, viu, Marcelo? Ainda que a resposta não seja muito agradável. Né? Zé Roberto Campos aqui, ele fez um comentário. E aí entrou também o pessoal da cafeteria Xodó com Sabor. Na verdade, já estava, mas agora quem entrou foi a Dani. Abraços para você, querida. Também na reta final, José Luiz Pi, fotógrafo e empreendedor, esteve aqui ontem conversando com a gente. E ele me ajudou bastante também, viu? Ele está no grupo, né? Memórias, ele tem muita coisa, muito conteúdo. Ele e o professor Euclides trabalham muito Fizemos um vídeo lá, inclusive. É verdade. Eu acompanhei, gosto muito do Euclides, do Pi, enfim. Alceu, muito obrigado pela participação. Bom trabalho para você, bom dia, viu? Obrigado. É isso, deixa eu só inverter a câmera aqui. Vamos lá, volta para o Marcelo. Ai, caramba. Agora sim. Porque são 9h06 e por hoje é isso. Olha, adianto para você que amanhã eu vou entrevistar no Jornal da Manhã Araçatuba o médico mastologista Caio Saito. Ele vem falar da campanha Outubro Rosa. E olha, aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Desculpa, Jonathan. Continue na Jovem Pan com muita música boa, vem pop rock por aí. Lembrando, 11 horas da manhã tem mais jornalismo na Jovem Pan Araçatuba com Fabrício Albani no programa Direto ao Ponto. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.